Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre algo que é um tanto diferente do que normalmente a gente traz. Normalmente é um livro que vira um filme ou que vira uma série, mas hoje é um filme que vira um livro. Hoje a gente vai trazer a primeira página do Labirinto do Fauno, escrito pela Cornélia Funke em parceria com o Guilherme Del Toro, que é o diretor roteirista do filme. Mostra aí pra gente o livro, Matheus. Sei, Rafa. Livro em capa dura aqui da editora Intrínseca, super caprichado, uma arte muito bonita. Tem alto relevo, tem pintura trilateral, tem fitilho, marcador de página, né? Muito bonita a edição, com a arte aqui bem alusiva aos elementos clássicos do filme também, para quem viu, para quem gosta, né? Tá bem bacana mesmo. E como o Rafa comentou, né? O que a gente vai na contramão um pouco aqui, né? O filme deu origem ao livro, que é normalmente mais raro de se ver, apesar de existir. E me perdi. Ia mostrar aqui a introdução também, que tem uma arte bem bonita aqui na primeira, na minha primeira página, isso, né? Esqueci como é que chama isso, folha de, sei lá, de guarda, não lembro. Enfim, nada dessas belezuras da editora devem preocupar nossa mente aqui, porque nós estamos preocupados apenas com a primeira página, né, Rafa? E neste caso em específico, talvez esse vídeo seja mais curto do que os demais, porque a primeira página do livro é um prólogo e é um prólogo bem curto, né? A gente vai tentar se ater ao que a nossa proposta aqui do canal, que é analisar apenas a primeira página, né? Na verdade, a gente extrapola às vezes um pouco se a primeira página se estende o parágrafo até a página seguinte, mas não é o caso aqui, é só uma primeira página mesmo, é uma primeira página curta e é um prólogo, e vamos a ela então. O Labirinto do Fauno, Guilherme Del Toro e Cornélia Funke. Prólogo. Dizem que há muito tempo, uma princesa vivia no reino subterrâneo, onde não havia dor nem mentiras, e sonhava com o mundo dos humanos. A princesa Moana sonhava com um céu azul perfeito e um mar de nuvens infinito. Sonhava com o sol, a grama e o gosto da chuva. Um dia, a princesa fugiu dos guardas e chegou ao nosso mundo. O sol logo apagou todas as suas lembranças e ela esqueceu sua identidade e seu lugar de origem. Vagou pela terra com frio, com dor, doente, até que, enfim, morreu. Seu pai, o rei, nunca desistiu de procurá-la. Sabia que o espírito de Moana era imortal e esperava algum dia reencontrar a filha. Em outro corpo, em outro momento, talvez em outro lugar. Ele esperou, esperou até o seu último suspiro, até o fim dos tempos. É isto aí. Hum. No caso aqui, a primeira página, esse prólogo corresponde ao próprio prólogo do filme, porque antes de começar mesmo, que né, cenas correspondentes lá, tem esses primeiros 30, 40 segundos de filme que mostra esse prólogo aí. Acho que um conto de fadas, não? Como é que chama isso? Então, acho que entra Uma como fábula, né? fábula, isso, fábula, é que eu queria. Fábula ser história no. Assim, eu sinto que o estilo de escrita é fabulesco. Mas Uhum. eu acho que o estilo fábula, acho que ela precisa ter alguma moral no final, alguma coisa do gênero. Mas Sim. a proposta estrutural, como foi escrito, lembra muito um início fabulesco mesmo. Uhum. Bom, vamos lá então, né, Rafa? Na verdade, só um detalhe que você tem uma memória muito boa. Eu vi esse filme tem muito tempo já, eu não lembrava especificamente que começava exatamente assim, né? Eu lembro vagamente de algum desenho, alguma coisa assim no filme, mas detalhes eu não lembro. Mas enfim, iniciando pela nossa primeira frase aqui, que é relativamente longa, né, Rafa? Dizem que há muito tempo uma princesa vivia no reino subterrâneo, onde não havia dor nem mentiras, e sonhava com o mundo dos humanos. É, Primeiro que tem essa estrutura, já que a gente está falando, né, de contação de história, né, de uma pegada infanto-juvenil, né, e fabulesca, como você bem disse, né, então, assim, apesar dela ser uma frase grande,
eu acho que ela está se atendo ao que ela propõe, né? A estrutura narrativa, talvez, ao tom da história, ele está mantendo já aqui logo de cara nessa primeira frase, nessa primeira frase mesmo. E me parece uma primeira frase legal. Primeiro, assim, introduziu alguns elementos pra gente, né? A gente está se tratando de um universo que tem princesa, então soa algo talvez mais medievalesco, né? Um reino subterrâneo, já entendemos que estamos falando de uma fantasia, né? Pode ser uma fantasia é, baixa fantasia, né? Porque ele fala ali em algum momento do nosso mundo real também, mundo dos humanos, né? Onde não havia dor nem mentiras e sonhava com o mundo dos humanos, exatamente, né? Então, acho que passou vários elementos já que são importantes provavelmente para essa história ou não, né? Não saberemos se é uma promessa não cumprida ou não, mas introduziu alguns elementos, né, acerca de, vamos dizer, de gênero da narrativa, de ambientação do universo, e talvez algum ponto de conflito aqui. Existe uma princesa, ela sonha com o mundo dos humanos, né? Tem algo que às vezes vai ter um embate dela com o próprio mundo, né? Algo nessa linha. Então, eu acho que foi uma primeira frase bem construída, apesar de um pouco longa, mas que traz bastantes elementos importantes aqui, talvez para a narrativa. Sim, eu concordo bastante com essa ideia. E uma coisa que eu vejo bastante nesse começo é que se você para, né, no subterrâneo, dizem que há muito, muito tempo uma princesa vivia no reino subterrâneo. Se você para aí, você já traz uma leve promessa. Porque quando fala existia uma princesa, a princesa normalmente remete a um pouquinho a coisa bonitinha, o príncipe, a princesa e papapá. Apesar de que existem muitas histórias extremamente trágicas, pega até Romeu e Julieta, apesar de não serem príncipes, é essa ideia de, né, das Uhum. crianças e o amor infantil, papá. Mas fala assim, há muito e muito tempo, né, parece muito aquela introdução do Castelo rá talvez. Eu acho que grande parte do nosso público vai pegar a referência, mas é aquela coisa. Enquanto isso, no lustre do castelo. Então, assim, esse há muito e muito tempo, apesar de ser uma repetição, ela tem essa proposta bem de contação de história, bem mais fabulesca, como a gente já trouxe, e começa. Porque esse há muito e muito tempo é típico. E era uma vez, há muito tempo atrás, sei lá o que. É uma introdução que não traz uma um tom narrativo. Ele traz uma proposta narrativa. Mas daí quando fala uma princesa vivia no submundo, né, no caso no subterrâneo, você imagina talvez algo escondido, algo talvez levemente sombrio. Então, se o primeiro parágrafo, no caso, a primeira frase, acabasse uma princesa vivia no reino subterrâneo, ponto, talvez traria, pelo menos para mim, me dava muito mais uma impressão de ser algo mais sombrio e algo muito mais, talvez, perdido. No caso, meio que há um mistério, alguma coisa. Mas depois, quando fala onde não havia dor nem mentira, e sonhava com o mundo dos humanos, eu senti um contraponto, meio que onde não havia dor nem mentiras, e sonhava com o mundo dos humanos, combina bastante com há muito tempo atrás. E no caso, Reino Subterrâneo, já me quebra um pouco essa estrutura de bonitinho. Talvez seja um preciosismo da minha parte, mas talvez nesse. Porque, como em tese, se o filme, apesar de ser algo meio que. Você pode encarar ele como um dark fantasy, né? Pelas coisas que acontecem, você pode considerar um dark fantasy, ainda mais que é ambientado na Guerra Civil Espanhola, os caramba e tudo mais. Então, tem um certo quê pesado o filme. Ainda mais Guilherme Del Toro, né? Quem assistiu Pinóquio sabe que ele dá uma pitadinha aí de terror nas coisas e tal. Então, assim, talvez eu mudaria esse subterrâneo para deixar um pouco mais bonitinho,
para criar um contraste mais forte quando fala que ela foge e morre. Porque eu sinto que esse subterrâneo já dá um início de um Tom contraste de Dark já, né? de Dark já. Apesar de que, Rafa, só para te interromper nesse ponto, que ele diz justamente que o reino subterrâneo, que teoricamente a gente entende como Dark, é onde não há mentira nem dor, né? Que é talvez seria perfeito pra gente, né? A gente sonha com um mundo assim, e ela que vive no mundo sem dor e sem mentiras, sonha com o nosso mundo, né? Sim. E esse até era um ponto que eu ia colocar para frente, que é interessante esse. É que eu vejo muito essa proposta de, primeiro, a grama do vizinho é mais verde que a sua, Sempre. e sem contar também o quesito inocência infantil. Porque todo mundo já na época infantil já sonhou em ser ou fazer coisas que ou são surreais ou são muito difíceis ou alguma coisa, né? No caso, poxa, eu queria viajar pro Sol. Nossa, eu queria conhecer Marte. É possível? Conhecer Marte até rola, mas é um pouco complicado. Então, assim, às vezes você anseia coisas só pelo fato de não ter. Então, tipo, não é que ela sonhava em ter doenças, sonhava em ter isso, aquele outro, mas é aquela pegada de querer aquilo que não tem. Tipo Ariel Pequena Sereia. Eu quero ter as coisas humanas porque aqui não tem. Então eu Uhum. acho legal essa introdução, porque como, né, a gente até viu isso antes, que a Cornélia, ela é uma escritora de livro infanto-juvenil, então você vê que existe sim, apesar do filme do Guilherme Del Toro não ser um filme infanto-juvenil, o livro foi transcrito para uma linguagem mais infanto-juvenil. Tanto que começa a história com Era uma Vez. Uhum. Então, assim, é legal que a forma como ela conversa é muito mais palatável para o infanto-juvenil, mesmo que diga a mesma coisa. Na introdução do filme não é que é dito dessa forma. Mas você percebe, tem a cena da menina correndo na floresta, e não sei o que, e aos poucos ela vai, tropeça, cai, e aí o rei fica desesperado, não sei o que, aí aparece o fauno no canto, vai buscar a princesa, e acontece todas essas porra aí. Então, assim, o que tá nesse prólogo, tá no prólogo do filme. Porém, as palavras e como foi colocado você percebe muito mais essa pegada infanto-juvenil, porque tem um, tem um puta infodump, o show do Tel foi pra casa do chapéu, né? Porque infanto-juvenil a linguagem é mais direta mesmo. Então, é Tem algo que mais informação. é preciso também avaliar quando você vai dar o seu pitaco de uma maneira geral. E bom, e aí ele tem isso tudo que você está falando, né, Rafa, desse ar sombrio, que eu acho que é também herança do filme em si, né, que tem uma marca registrada do Guillermo del Toro, né, e achei que ela fez bem aqui, né, apesar de ter esse ar infanto-juvenil, ele flerta aqui com o sombrio o tempo todo, né, a criança vai morrer, né, ela vai experienciar é, as coisas do mundo nosso, né, do mundo não subterrâneo, né, vai ter dor, né, vai ficar doente, vai ter frio, né, apesar dela sonhar com as coisas boas, né, que ela entende lá, que seriam o céu azul, né, nuvem, o gosto da chuva, né, só que ela vai para a realidade, vamos dizer, na hora que ela foi para ir para aquilo que ela imaginava ser perfeito, ela se depara com a realidade, né, como nada é perfeito, ela vai e fica doente e acaba falecendo, né. E aí introduz um novo personagem, que é o pai dela, o rei, né? Então temos aqui duas caracterizações, talvez, né? A princesa, que é essa princesa talvez mais idealizada, né? Que é aquela coisa de sonhando com não com o príncipe encantado aqui, mas com o mundo encantado, né? Com o mundo perfeito, apesar do dela ser um mundo perfeito, né? Como a gente não é satisfeito com as coisas que a gente tem, a gente não é grato às coisas que a gente tem, a gente acaba desejando, como o Rafa falou, sempre a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí o pai dela, aquela questão da preocupação, da esperança ali da filha,
retornar de alguma forma, né? Que flerta um pouco, talvez, com o espiritismo aqui, né? Reencarnação em um outro corpo, né? Uma coisa que eu achei interessante são algumas. Uma coisa que eu acho interessante é o fato de quando a escritora, a pessoa consegue, mesmo que intencionalmente ou não intencionalmente, ela cria um formato de escrita que permite interpretações de acordo com o background do leitor, eu acho isso muito legal. Porque todo escritor, toda pessoa que escreve alguma coisa, ela tem que estar suscetível a interpretações e filtros pessoais do público. Então, assim, se a sua história ela é boa o suficiente para ter possíveis interpretações de motivação e tudo mais, e ainda fazer sentido para a tua obra, isso mostra que mesmo que você não tenha pensado necessariamente naquilo, a qualidade de escrita foi tão interessante que faz com que crie possíveis interpretações não existentes. Tanto que eu vejo assim, por exemplo, até mesmo com a gente brincando de ela vivia no mundo perfeito e foi para o mundo imperfeito, eu também consigo ter uma analogia, por exemplo, tanto religiosa, considerando, por exemplo, o Éden, que lá era perfeito, bonito, não sei o que, sei lá o que, sei o que, porém, quando veio para o mundo humano, saiu do Éden, aconteceu todas essas merdas, mas em algum momento se espera que você se encontre a Deus e volte para o Pai, e com isso você volta para um mundo perfeito e tudo mais, nas nuvens, no mar, céu azul, os caramba quatro. Então eu consigo criar uma analogia nisso. E um outro, obviamente, nesse caso já é mais sendo influenciado bastante com o filme, eu consigo ter uma interpretação numa pegada meio que O Menino do Pijama Listrado, onde tem essa ideia de que a, a pessoa vivia num mundo perfeito, lindo, mas quando ela foi para a realidade, que é a guerra, a destruição, né, toda a parte que você sai dessa inocência infantil e você se vê diante a guerra, a realidade você vai e você morre. Né? Justo. E pais e mães que têm filhos mortos, perdidos na guerra, etc e tal, tipo, até não precisa ser criança mesmo, mas os jovens que iam para a guerra e não voltavam e tudo mais. Então eu consigo ver essas três possíveis interpretações. Seja uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, que você pode levar para um lado extremamente fantasioso, de sim, era uma princesa das fadas, que não sei o que, e se lascou, quanto uma interpretação tanto religiosa quanto uma reinterpretação da realidade factual da guerra em cima de uma fantasia infantil para tentar fugir da realidade. Sim, justo. Eu acho muito admirável isso da mente de quem cria esse tipo de história, que ele cabe em múltiplas interpretações e todas funcionam muito bem, todas são, né, legais, umas mais pesadas que outras, né? Mas eu acho fantástico essa proposta, né? De não ser uma ideia fechada, só tem essa interpretação. Você gostou, gostou. Se não gostou, o problema é seu. Não, você interpreta da forma que você achar melhor, que adequar no seu raciocínio e isso eu acho bacana. Não que isso esteja aqui explícito no prólogo, né, Rafa? Como você comentou, isso está mais conversando com a ideia da história por inteira, né? Apesar de que, querendo ou não, a gente já consegue imaginar que talvez isso daqui não seja simplesmente um conto de fadas, pode ser uma analogia com uma pessoa real, com uma história real, né? Não está explícito aqui, mas imagino que dê para fazer isso, né? Bom, e como é curto, né, Rafa? Já mais para o final aqui, a Cornélia, que é a autora, né, ela faz um negócio que eu gosto também, que é, de certa forma, e colocando enters no final, sabe? Frases mais curtas e gerando certo impacto em você, para terminar com um impacto talvez maior, né? Que ele esperou ali a filha até o fim dos tempos, ou seja, ela provavelmente nunca retornou, né? Que de certa forma é um impacto forte, né? Não, uma conclusão relativamente pesada,
Mas eu gosto disso. Ela constrói um parágrafo um grande, vai, desenvolve, tal, não sei o quê, e de repente ela vai te encurtando, meio que te dando tapas na cara, assim, sabe? Engole essa e toma, acabou. Eu acho uma estrutura forte para poder engatilhar e dar esse senso de querer saber mais, de querer continuar a história. Sim, e o negócio é que eu acho que vai mais da minha mente doentia, é, vendo simplesmente o quesito estrutural dessas últimas frases, no caso, seu pai, o rei, no caso era. Ele ocupa duas linhas, pelo menos no caso do, da parte escrita no Word. Eu não sei dizer no livro se o Duas seu. vezes e um pouquinho. Né? Mas eu consigo imaginar, no caso, eu consigo ver isso. Eu duvido que ela tenha pensado nisso, mas eu consigo ver a, essa estrutura como um eletrocardiograma do pai. No caso, uma linha maior, uma linha menor, uma linha maior, uma linha menor, até o momento que, até o fim dos tempos, Acabou que a seria vida. aquele pi no final. Seria lindo. Então, assim, eu não duvido muito realmente que ela tenha pensado nisso, Não. mas, como a gente falou, no fato da estrutura de texto trazer essa ideia de impactos pontuais e gera essa ideia de em outro corpo, em um outro momento, talvez em um outro lugar, a repetição trazendo essa ideia de necessidade e vontade, né, que a gente até já brincou aqui, normalmente a 3 vezes a gente brinca que é proposital, 2 pode não ser, 4 talvez tenha perdido a mão, mas 3 normalmente é algo mais Número proposital, mágico. né? Em outro corpo, em outro momento, em outro lugar, que até brinca com essa ideia de relatividade, tempo, espaço, matéria, né? O corpo, momento e lugar, Uhum. e esperou. E no seu último suspiro, até o fim do tempo. Então eu gostei bastante dessa parte, não achei tanto, não tão poético, apesar de ter uma formatação meio que poema, né? Verso por verso por verso. Mas eu gostei dessa ideia de meio que pontuar a sua percepção de acordo com a percepção do rei em tempo em tempo. Primeiro, Uhum. no caso, algo esperançoso, uma aceitação, no caso, é como se fosse os estágios do luto. Primeiro uma negação, uma esperança que vai dar melhor, depois uma aceitação que é no esperar, depois é algo de aceitei que realmente não vai dar mais, é até o último suspiro, e depois transcende até o final dos tempos. É, é engraçado pensar que no final, Rafa, porque eu tava refletindo aqui, é que não necessariamente não encontrou com ela, né? Ele esperou até o último suspiro, até o fim dos tempos. Às vezes ele, até o fim dos tempos, quando ele encontrou com ela, ou até o fim dos tempos ele não encontrou com ela, né? Tem também aí uma dupla interpretação possível também. E isso, obviamente, se cabe para quem viu o filme, que a interpretação do final é tão dúbia quanto isso. Onde, pegando essa ideia que o Matheus trouxe, é uma puta cena espelho. Uhum. É uma puta cena espelho. Sem espelho, a gente fala, não sei se a gente já trouxe aqui alguma vez, mas pra quem não sabe, né, a gente fala que é essa cena onde você constrói algo no começo e algo no final relativamente semelhante, né, espelhado, né, tipo, algo foi crescendo no início e lá no final você coloca algo diminuindo, né, assim, um espelhado a mesma ideia do começo, você coloca lá no final. Sim, pode ser tanto espelhado contra ou contra espelhado, no Ou caso, igual, né? espelhado quando, por exemplo, o vilão chega e dá aquele discurso, aí no final o mocinho que faz o mesmo discurso pro vilão, mostrando que agora ele é mais forte que o vilão, mostrando essa cena espelho, ou pode ser essa cena contra espelho, no caso, ele acaba dizendo, e nós vamos conseguir, e a última frase do livro é ele desistindo, mostrando esse contraponto espelhado, anti-espelhado. Então eu achei bem legal esse detalhe. Realmente, eu não tinha lembrado disso, mas isso obviamente é um puta spoiler, mas né, filme de É, 2009, se você não 2009 viu já não é ainda. mais spoiler, já é uma obrigação moral.
Mas eu achei interessante essa brincadeira, e sim, é um prólogo realmente bem pequeno, mas você percebe que a qualidade de um texto não está no tamanho, tá? É algo atribuído. Justo. Obviamente, talvez numa gostabilidade pessoal e no meu estilo de escrita, talvez eu mudaria um pouco o paragrafão, que fala um pouco, né? Dizem que não sei o quê, papapá, tem lá 6, 7, 8 linhas. Eu talvez desse uns enters aqui, mudasse um pouquinho, mas querendo ou não, apesar de que, já dando spoiler pra vocês, sim, eu vou virar, mas eu acredito que para um. Vou virar um com certeza, um com gosto, talvez perder um pouquinho do infanto juvenil, mas talvez a história nem seja. Seja só um começo para fazer um puta contraste com uma história extremamente triste, mais 18, que tenha virando a página, a primeira página. Mas, sim, é uma brincadeira, assim, contextual, metafísico, que eu achei bem interessante nesse começo, sim, dela aqui. E aí, Matheus? E você? Viraria ou não viraria? Viraria também, Rafa. Eu concordo com você, ele tem uma frase ou outra ali no começo que daria pra gente quebrar um pouco, colocar um enter pra dar um impactozinho maior também. Mas apesar de curta, eu achei que ela trouxe muitos elementos importantes para a primeira página, que é ambientação, gênero, tom da história, caracterização de personagem, pontos de conflito. Então, acho que ela foi muito certeira, precisa nessa primeira página dela, né? A gente estava até discutindo antes de começar o vídeo se a gente leria a primeira página propriamente dita ou não, por ser muito pequena, se a gente já avançaria para o primeiro capítulo, né? E aí eu vejo o quão falho seria nosso pularmos essa primeira página que tem um monte de informação preciosa, um monte de características, de técnicas de escrita aplicada que o Cornélio Funk aí está de parabéns. Sim, com certeza seria algo triste. Eu ia virar a primeira página, aí o Matheus ia ler o prólogo, porque ele é desses caras que lê prólogo, né? Aí ia falar assim: ah, você leu o prólogo, puta, não li, puta, perdeu. Nossa, eu ia ficar muito puto de estar na página 200 e ter que voltar pro prólogo porque eu, né, Largou garoteei mão. o negócio. Então, pessoal, né, deixa aqui já o seu like, se inscreve no canal se você curtiu. Se você gosta do filme do Guilherme Del Toro, deixa aqui nos comentários se por acaso você conhecia, se você por algum motivo conhecia o livro, mas não conhecia o filme. E deixa aqui também nos comentários aproveitando se você viraria ou não viraria essa primeira página. E se por acaso, se você assistiria ou não assistiria o filme depois de um prólogo como esse. E lembrando que a gente sempre deixa nos comentários, aqui na descrição, um linkzinho para você mandar a sua primeira página para a gente poder ir conversando e tendo aí a nossa primeira impressão sobre a sua escrita. Beleza? Então, bora ler!